Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. A tecnologia transformou a vida das pessoas de um modo geral. Transformou também o mercado, apresentou novas formas de consumo e utilização de alguns serviços bem tradicionais, como o sistema financeiro e bancário. Hoje, os bancos digitais ou fintechs são uma realidade na vida dos brasileiros. Estima-se que mais de 700 plataformas digitais estejam em atividade hoje no Brasil. Uma delas foi idealizada e criada por um empreendedor mineiro aqui de Uberlândia. Em 2017, Rodrigo Borges fundou o Social Bank, com a missão de atender jovens, lavradores, vulneráveis, indígenas, idosos e investidores. Atualmente, o Social Bank contabiliza mais de 5 mil contas de empresas e 1,5 milhão de contas digitais de pessoas físicas. E mais, atingiu a marca de 1 bilhão de recursos depositados. Para falar desse mercado em expansão, o convidado do Band Entrevista de hoje é o diretor de Marketing e Propósito do Social Bank, Alonso Neto. Alonso, obrigado pela sua presença aqui no Band Entrevista. Obrigado, Ricardo. Um prazer estar aqui na Band, compartilhando um pouquinho da nossa história, experiência e sobre esse mercado de bancos digitais. Participa da nossa entrevista o jornalista e apresentador do Brasil, gente, Kelson Venâncio. Kelson, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço por convidar para fazer parte desse bate-papo. Um assunto muito atual, eu já começo, viu, Alonso, a gente falando o seguinte: o brasileiro, de fato, ele mudou de comportamento, né? Ele aderiu às facilidades da tecnologia, porque até bem pouco tempo a gente sabia dos mais tradicionais que não abriam mão do boleto impresso, no papel, de pegar a fila, ir no banco, pagar e guardar aquele comprovante. Houve uma mudança de comportamento quando a gente fala aí de plataformas digitais e financeiras? Com certeza houve uma adoção maior dessas novas plataformas ou bancos digitais. A gente já vinha numa crescente nesse mercado, atingindo cada vez mais brasileiros e, sem dúvidas, a pandemia foi o grande acelerador, né? Não só para pessoas que já tinham experiências bancárias em outras instituições tradicionais, mas principalmente pelo auxílio emergencial, que acabou digitalizando, né, uma grande parcela da população e tornando mais acessível, né, o acesso aos recursos financeiros. Então, por meio do auxílio emergencial, as pessoas passaram a ter que fazer operações online, né, utilizando prioritariamente o telefone celular, e isso acabou popularizando ainda mais o conhecimento dos bancos digitais, das fintechs, das contas digitais. Então, a gente considera que no Brasil houve um aceleramento muito grande, uma aceleração muito grande do acesso às plataformas digitais ou bancos digitais. Pois é, Alonso, eu vou pegar o gancho do meu querido colega e amigo Ricardo Bagnetti. A gente, de certa forma, a gente pensa assim, mas será que eu dou conta de fazer isso? Eu estou acostumado com aquilo, né, de ir no banco mesmo, estrutura física. O que muda de um banco digital para um banco tradicional? As diferenças e a questão da confiabilidade. Esse é um ponto importante, né? As pessoas, elas tinham ainda no imaginário que quando elas têm dinheiro no banco, existe um recurso físico que está armazenado em algum lugar e, na verdade, já há um bom tempo, né, o dinheiro ele é predominantemente digital. Inclusive, desde os anos 70 já não existe mais o lastro em ouro, como a gente estudou na escola, né, e a gente imagina. Então, o dinheiro ele já era digital. A grande diferença é que agora a gente passa a operar, né, a movimentar o nosso dinheiro via plataformas digitais. E se no passado a gente precisava de encontrar uma pessoa, né, ir no banco presencialmente, fisicamente, para se sentir mais seguro, né, hoje não. Hoje a gente tem plataformas que oferecem estruturas de atendimento tão boas quanto o serviço que o banco oferece na agência. A diferença vai ser nessa experiência física, né, ou digital. E aí, mais uma vez, eu trago o ponto da pandemia como um acelerador, mas também todo o processo de digitalização que a gente está passando na nossa vida, né? O acesso a entretenimento, música, filme, chamadas de vídeo. Então, acho que de uma forma bem generalista, a gente está utilizando cada vez mais a tecnologia e a gente passa a confiar mais nessa experiência com o banco digital. Mas, vamos dizer, por trás da tela ou por trás ali da mesa do gerente, a coisa funciona do mesmo jeito, né? São sistemas que acabam por operar, por oferecer segurança, né? Então as pessoas ainda tinham um certo receio, mas a gente está vendo que esse paradigma está sendo quebrado.
e me corrija se eu estiver errado, mas a informação que eu tenho é que a cada 3 brasileiros, pelo menos, já opera hoje um banco digital, né? E eu recentemente aderi. E o que eu percebo é o seguinte, a desburocratização. É muito mais fácil você abrir uma conta em um banco digital do que você abrir um banco convencional. Pelo contrário, os bancos convencionais estão tendo que facilitar o processo para acompanhar os bancos digitais. Como é que é essa confiança agora no cliente? Porque o Kelso falou da confiança nos bancos, né? Sim. E a confiança dos bancos nos clientes? Esse é um ponto extremamente importante nessa conversa por conta da segurança, da veracidade dos dados, né? Então, como você trouxe, não é só a confiança do cliente com o banco, com a instituição, mas como que a instituição vai garantir que aquela pessoa é ela mesma, que não está sendo feita uma fraude, né? E de fato, hoje você tem quadrilhas especializadas em ataques virtuais, os hackers, ataques cibernéticos. Então, para oferecer esse serviço digital, exige-se uma camada de segurança e um investimento ainda maior, né, do que a gente conhece no tradicional. E a grande diferença, né, é que você consegue abrir uma conta de uma forma mais fácil pelo aplicativo, você não precisa se deslocar, né, a documentação é muito mais fácil. Normalmente o banco quebra essa experiência por etapas, para você também não ficar ali horas e horas fazendo um cadastro, né? Então, normalmente você começa com um cadastro simples e daí ele vai te pedindo algumas informações. Você precisa de um crédito, um outro tipo de operação, o banco vai te pedir mais informações. E como você colocou, né, os bancos tradicionais, né, os bancos que a gente já conhece há muitos anos e que a gente já tinha o costume de trabalhar, né, eles tiveram que correr atrás dessa digitalização. Então, hoje, a maioria dos bancos, ou eles têm operações internas de digitalização e os mobile bankings, né, os aplicativos, ou eles criaram estruturas totalmente novas, apartadas, para serem mais leves, né, e conseguirem competir com os bancos digitais de fato. Então, diferente de outros mercados onde a digitalização, como o transporte, né, a hospedagem, a gente teve um conflito muito grande, se a gente for lembrar 2013, 2014, Uber chegando no Brasil. Já na indústria financeira foi diferente, né? Os bancos se aproximaram dessas fintechs, dessas startups financeiras, para aprender a desenvolver tecnologia com elas, e hoje a gente consegue observar quase uma padronização de serviços. Você vai ter serviços bem semelhantes em bancos digitais e bancos tradicionais que acabaram se digitalizando. A gente está falando da questão dos bancos tradicionais, são bancos conhecidos há muitos anos, principalmente os mais velhos, né? Eu digo, por exemplo, idosos, eles têm medo até mesmo de, nos próprios bancos tradicionais e nos aplicativos, têm medo de fazer um Pix. Eu não conheço Pix, tem medo de ser um golpe. Então, assim, tem muita dificuldade com os mais antigos. Agora, uma das coisas que preocupa é a questão da concorrência. Tradicional já é conhecido, principalmente do povo mais antigo, e os novos bancos na modernidade da tecnologia estão surgindo. Agora, o cliente quer mesmo uma concorrência para que taxas sejam menores. Como é que é isso? É possível com esses bancos digitais concorrer de igual para igual ou até melhor na questão de viabilidade econômica para o cliente? Perfeito, Kelson, com certeza. Acho que o grande beneficiado, né, dessa abertura do mercado é o consumidor, com certeza, porque ele tem acesso a produtos melhores, a condições melhores, a taxas menores, e com essa revolução das fintechs no Brasil e os bancos tendo que se adaptar, a gente hoje tem de fato serviços bem melhores a um custo mais baixo, né? E aí eu gosto de contextualizar que essa revolução no Brasil parece que ela é muito recente, ela é da tecnologia, mas se a gente olha para trás, alguns anos atrás, mais ou menos 30 anos, a gente vai se lembrar que na década de 90, né, quando veio o Plano Real e uma reestruturação do cenário bancário brasileiro, teve o surgimento das financeiras, né, e começou a capilarizar um pouco mais a estrutura que era dos grandes bancos, né? Isso aconteceu na década de 90, a primeira revolução financeira moderna no Brasil. E aí, em 2013, né, foi quando a gente teve um marco regulatório que organizou o sistema financeiro e criou o SPB, o Sistema de Pagamentos Brasileiro. Então, somente em 2013, isso é muito recente, houve uma organização maior do mercado, né, bancário. E aí a gente conseguiu ter produtos mais competitivos, porque antes você tinha uma experiência, uma relação com o banco, você tinha que ficar ali. Você ia largar uma conta de 20 anos para ir para outro lugar. Ninguém fazia isso, porque você não ia ter acesso a taxas. Então, em 2013, a gente teve esse movimento.
E essa abertura de mercado foi a semente para as primeiras fintechs, as primeiras startups financeiras. Então, de 2013, poucas fintechs, 14, 15, a gente vem evoluindo até 2018, quando o Banco Central, de fato, organiza esse mercado das fintechs, né? Antes disso, elas operavam num limbo regulatório, né? Utilizando licenças de bancos, mas oferecendo serviços direto ao consumidor, o que acabava não dando muita segurança, né, para a gente, consumidor, quando o dinheiro estava na conta, né? Acabava que existia uma dúvida se a responsabilidade era da fintech, do banco digital ou do banco grande, que era o dono da licença. Então a gente pode dizer que de 2018 para cá, né, e um boom das fintechs, hoje a gente fala mais de fintechs com operação relevante no Brasil, hoje a gente tem uma oferta muito grande de serviços, né, a partir dos bancos digitais, das fintechs e dos bancos. Então, de fato, a abertura do mercado, né, nos permite acessar melhores produtos a um custo melhor, com mais segurança, e aí o consumidor é o grande beneficiado nessa história. Dentro dessa concorrência que é positiva, que o Kelson mencionou, dentro da sua explicação, a gente pode falar também que tudo isso, mais do que a tecnologia em si, foi criado um movimento de inclusão financeira, né, que depois eu gostaria até de falar especialmente do Social Bank, que é uma das filosofias de vocês, mas criou-se uma inclusão financeira, gente que talvez ter uma conta bancária era inacessível e hoje consegue fazer toda essa movimentação online, digital? Bacana, muito bom, Bagnetti. O que a gente pode dizer é que existe um paradoxo, né, muito grande nesse sentido. Por quê? Ao passo que a digitalização dos bancos e a oferta de bancos digitais, ela permite que as pessoas tenham acesso a outras tecnologias, a uma oferta maior de produtos, serviços, de condições. Por outro lado, pessoas que tradicionalmente estão excluídas do mercado, do sistema financeiro, elas permanecem excluídas. Por quê? Quando a gente olha plataformas de análise de crédito, escoragem de crédito, elas reproduzem, né, um pouco da característica da sociedade brasileira. Então, tradicionalmente, você vai ter mulheres que têm menos acesso a crédito, né, pessoas que moram em cidades pequenas, né? Então, o grande paradoxo e o cuidado, né, que a gente traz, né, falando muito do que é discutido no mercado, é se a tecnologia está incluindo as pessoas ou aumentando as desigualdades, né? E aí você citou que 1 em cada 3 brasileiros já utiliza bancos digitais. A gente pode falar que 57% das pessoas que acessam um smartphone com internet têm acesso a bancos digitais, né? Hoje, né, e até o Kelson citou o Pix, no Brasil são mais de 350 chaves Pix cadastradas, porque uma pessoa pode cadastrar mais de uma, e a gente está falando de 100 milhões de chaves Pix únicas, né? Então o Pix vem como um outro fator de inclusão. Mas, por outro lado, a gente tem ainda quase 45 milhões de brasileiros que estão fora do sistema, né? Então, por um lado, a gente tem uma oferta muito grande de serviço para uma camada da população e, por outro, a gente tem pessoas que continuam excluídas, né? Então, acho que o grande desafio e quebrar esse paradoxo é que a tecnologia possa promover a inclusão. E aí, citando o Social Bank, né, a gente é um protagonista, né, dentro desse cenário. Hoje a gente oferece soluções para pessoas que estão à margem do sistema, como você citou, lavradores, trabalhadores rurais, né? A gente tem comunidade de negros que a gente atua, a gente tem projetos junto à ONU no atendimento a refugiados, especialmente venezuelanos, e esse é um ponto muito interessante, né? Pessoas que deixaram suas casas, abandonaram suas vidas pela crise na Venezuela, e a gente pode citar esse caso como a maior crise humanitária da história, o maior movimento migratório que já existiu, está acontecendo aqui do nosso lado e a gente mal sabe disso, né? Então, o Social Bank se posiciona, né, muito nesse sentido, né, de trazer a tecnologia. Então, a gente utiliza alta tecnologia, né, as melhores soluções, o que tem de mais moderno hoje, em tecnologia financeira para incluir pessoas, né? Então esse é um pouco do nosso desafio. Alonso, eu vou fazer um breve intervalo. Na volta, a gente gostaria de falar especificamente sobre o Social Bank, né, que é uma fintech, é um banco digital genuinamente uberlandense. Então o Band Entrevista vai fazer um breve intervalo, hoje recebendo o Alonso Neto, diretor de marketing e de propósito do Social Bank. Voltamos já. Carlão Materiais tem o maior estoque de Uberaba. Aqui você encontra de tudo para sua obra. Tem uma coisa maior do que o estoque do Carlão. Calma, careca, eu desconto.
Base Deca, válvula descarga, R$ 109,90. Caixa d'água 1.000 litros Bacoff, R$ 379,90. Caixa d'água 5.000 litros Bacoff, R$ 2.999. Toda loja até 10 vezes sem juros. Carlão Materiais, seu shopping da construção. Ei, você aí que não comprou o Triângulo da Sorte, corre que ainda dá tempo. Pega o celular, baixa o aplicativo, porque tem uma casa no valor de R$200 mil, mais um Tigo 3X no quarto prêmio. Corre que ainda dá tempo. Só no quarto prêmio tem uma casa no valor de R$200 mil, mais um Tigo 3X. Você tá preparado pro melhor verão de todos os tempos? Então vem pro Bahamas. Leite longa vida C1000, 3,59. Rosquinha de coco Marilã, 700 gramas, 6,99. Galinha Big Frango, 5,79 o quilo. Cupim bovino Friboi, quilo, 25,90. Coca-Cola menos açúcar, 1,5 litro, 5,49. Heineken 473 ml, 4,79. Papel higiênico Bob, 60 metros, leve 2 rolos, pague 11, 10,99. Fevereiro animado é aqui no Bahamas. Aproveita! Atacadão das Baterias. Entrega gratuita em qualquer parte de Uberlândia. Atacadão das Baterias, onde você encontra a novíssima bateria Moura em até 10 vezes sem juros. Atacadão das Baterias, 3210 1143. Para você que deseja homenagear amigos, familiares, equipe de trabalho, formandos e noivos, ou até mesmo fortalecer a sua marca agradando seus clientes com brindes finos e promocionais. Cobrimos ofertas no atacado. Casa da Homenagem, Avenida Cesar Alvim, 1216. A Salete está com uma mega promoção. Aproveite! Hidrômetro completo a partir de R$ 299. Tubo de esgoto a manco a partir de R$ 84,90. Telha 366 a partir de R$ 98,00. Salete Materiais para Construção, João Naves de Ávila, 6265, no Santa Mônica. E Avenida Belo Horizonte 550, no bairro Martins. Porque com a Salete, ninguém compete. Nham, 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 nham. 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 Nham, 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 nham. Nham, 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 nham. Nham, 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 nham. Nham. Almoço Executivo Estância do Cupim. Rápido, prático e muito gostoso. Menu especial com 7 opções a partir de R$ 18,90. Estância do Cupim. Passa aqui ou peça agora e... Ei, você aí que não comprou o Triângulo da Sorte, corre que ainda dá tempo. Pega o celular, baixa o aplicativo, porque tem uma casa no valor de R$200 mil, mais um Tigo 3X no quarto prêmio. Corre que ainda dá tempo. Só no quarto prêmio tem uma casa no valor de R$200 mil, mais um Tigo 3X. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. Band Entrevista está de volta, hoje recebendo Alonso Neto, diretor de marketing e propósito do Social Bank. Social Bank, um banco digital, uma fintech genuinamente criada em Uberlândia, idealizada aqui, de mais de 700 plataformas ativas em todo o Brasil. O Social Bank se destaca, inclusive, com essa missão que você falava no finalzinho do último bloco, de trazer aí para o sistema financeiro pessoas que talvez anteriormente não tinham acesso. Como é que criou, como é que foi idealizado o Social Bank? Bacana, é muito bom falar do Social Bank, né? Social Bank, de fato, é uma plataforma, um banco digital que hoje vem mudando o cenário financeiro, né? Possibilitando que as pessoas tenham um relacionamento diferente com o dinheiro. Isso é interessante de falar, porque antigamente as pessoas acabavam confiando no gerente de banco e tinham até medo de falar sobre dinheiro, né? Acaba que é um tabu ainda para muitas pessoas. E o que o Social Bank propõe é uma relação diferente, né? Para que você possa ter mais transparência em relação ao seu dinheiro, ter mais controle, né? Poder se relacionar diretamente com outras pessoas. Então, o primeiro serviço que a gente lançou lá em 2017, chamado Social Cash, é o empréstimo entre pessoas. E a gente foi a primeira plataforma a permitir que uma pessoa possa emprestar dinheiro diretamente para outra e negociar entre si, né, a taxa de juros, e a gente estabelece um contrato digital para elas, né? As pessoas já emprestavam dinheiro entre si, mas acabava ficando aquela coisa muito informal,
e a gente organizou, né, essa história, esse mercado, a gente foi pioneiro, acabou até influenciando o Banco Central em 2018 a regulamentar esse mercado que hoje é chamado de SEP, Sociedade de Empréstimo de Pessoas. Então o Social Bank, desde o seu nascimento, né, no seu DNA, tem essa questão da disrupção, né, de trazer uma perspectiva diferente, de trazer inovação e principalmente de permitir que as pessoas tenham um relacionamento diferente com o seu dinheiro. E é muito legal contar essa história porque o Rodrigo Borges, que é o fundador e CEO, ele se formou na Universidade Federal de Uberlândia e foi para São Paulo, né, há mais ou menos quase 20 anos atrás, trabalhou em grandes instituições financeiras, aliás, instituições de varejo digital, B2W, o Magazine Luiza. E a partir dessa experiência do varejo digital, lá em 2011, ele criou uma plataforma chamada Vale Presente, que foi a primeira empresa de gift card, né? Gift cards é aquele cartão que você pode premiar os seus funcionários, você pode utilizar para uma campanha, né? Aquela cesta de Natal que antigamente, e ainda muitas empresas dão a cesta física, que é difícil armazenar, entregar, né? Então a Vale Presente consegue tangibilizar isso dentro de um cartão, que pode ir com a foto do funcionário, por exemplo, né? Para uma campanha de incentivo. Foi lá em 2011, foi a primeira empresa não financeira a emitir cartões no Brasil, né? Cartões Mastercard. E aí essa instituição foi evoluindo, né, foi se verticalizando, se tornou uma grande plataforma de meios de pagamento. E em 2017 a gente lançou o Banco Digital, né, como uma spin-off, a gente fala, né, como uma startup que surgiu dentro do grupo e hoje se consolida aí como um dos bancos digitais mais relevantes do Brasil, premiado, né, a gente já conquistou aí diversas premiações pelo nosso trabalho, né, principalmente de inclusão, de impacto social. E então um grande orgulho, né, para a Uberlândia. A gente está aqui hoje com 200 funcionários, né, gerando investimento para a cidade, né, a gente já pode falar em investimento na casa de 50 milhões, que foi o que a gente já investiu nesses últimos 4 anos, quase 5 anos, e agora a gente vai para 2022 com um cenário também bastante promissor, com investimento, e agora vai para uma etapa de ganhar escalabilidade, mais visibilidade e disputar mercado aí em todo o país. Pois é, a gente fala de 4 anos, 5 anos apenas. É muito pouco tempo para uma grandiosidade como essa. E quando se fala nesse projeto, a gente, claro, tem orgulho, tudo que é de Uberlândia e gera rentabilidade, gera emprego e coloca o nome de Uberlândia para fora, a gente tem que ser orgulhoso mesmo. Você falou muito da história e essa pequena história com grandes conquistas em pouco tempo. E aí você começou a falar do futuro. O que vem pela frente, né, para que essa ampliação, na verdade, ela atinja outras pessoas? Quais os próximos passos do Social Bank para que vocês consigam ampliar tudo que vocês fazem aqui em Uberlândia? Muito bom, Kelson. Agradeço a pergunta. E até contextualizando um pouco, ampliando aqui a resposta, né, para o cenário de bancos digitais e fintechs, no Brasil, a grande maioria, e de fato a grande maioria dos bancos digitais que a gente conhece, que estão na mídia, eles não têm uma licença própria para poder operar. Normalmente eles dependem de uma outra instituição financeira que já detém a licença dentro do Banco Central. Então o que é isso? Você tem lá a fintech, a plataforma que você vê o nome, que você está cadastrado, ela, na verdade, ela detém a ponta da operação, né? Ela cadastra o cliente, faz o marketing, mas quem registra a operação normalmente é uma instituição que está por trás que a gente nem sabe. Por exemplo, exatamente, às vezes, né? Exatamente. E aí, falando de futuro, né? O Social Bank, a gente conquistou no final do ano passado a autorização do Banco Central para operar como instituição financeira, né? A partir de um banco que a gente adquiriu na Bahia. Então, a gente ainda operava, né, dependendo de alguns parceiros, e agora em dezembro de 2021 a gente conquistou, né, essa licença que é 100% nossa, então agora a gente é 100% autônomo, 100% independente. Então, o que isso significa? Que a gente se torna muito mais competitivo em portfólio de produtos, em serviços, em custo da operação. Então, acho que a grande mudança, né, nos primeiros 4 anos de história, vamos colocar assim, a gente oferecia serviços, né, ajudava empresas a pagar folhas de salário, né, campanhas de incentivo, né, essa base de quase 1.700.000 clientes, né, e agora a gente vai para uma etapa de escalabilidade, né, onde a gente tem total autonomia na operação. Então isso se reflete, como eu falei, em custo reduzido, em melhores serviços, né, e aí a gente vai agora olhar ainda mais para essa parcela da população que eu citei, né, desbancarizada,
Ou, além dos desbancarizados, a gente tem uma parcela hoje de 60 milhões de pessoas que são os invisíveis de crédito. Pessoas que estão em cidades pequenas que não têm agência bancária. Como que essa pessoa acessa o crédito? É muito difícil. Então a gente vai olhar para essa população e continuar o nosso trabalho junto a empresas, junto a nossos clientes, mas agora, né, com essa meta aí de ampliar a nossa base ainda mais. Alonso, agora a gente está falando de banco digital, né? A gente pensa no mundo virtual, mas eu não sei se é coincidência ou não, e é isso que você vai me explicar, pelo fato do Social Bank ser genuinamente uberlandense. Nós temos aqui em Uberlândia, ali na Carajás, ali no bairro Tabajaras, o Social Café, que está ligado ao Social Bank. O que é ali? É um projeto? É a sede? É a matriz? E esse projeto de você aproximar as pessoas num ambiente agradável, de lazer aí, qual que é essa ideia? Isso vai se expandir Brasil afora? Sim, exatamente. O nosso projeto, em 2018, a gente construiu a nossa sede própria. Na verdade, a gente adquiriu um prédio e hoje a gente tem a sede aqui em Uberlândia, onde está a maioria dos nossos colaboradores, né? A gente tem outras estruturas em São Paulo e Salvador, Bahia. Mas com a pandemia, acabou que essa história de escritório, né? E hoje as nossas equipes predominantemente no trabalho híbrido, né? E pessoas espalhadas no Brasil inteiro, o escritório ele toma um outro caráter, né? Hoje ele é um ambiente muito mais para relacionamento, né? Para aquela conversa de corredor, um café, né? E aí a gente hoje, e desde 2018, oferece a estrutura do Social Café, né? Que é uma cafeteria aberta ao público, né? Onde você tem a possibilidade de fazer networking, fazer negócios. É um ambiente que constantemente, né? Você vê movimentação de reuniões e pessoas utilizando realmente para relacionamento, além de ser um ambiente de lazer, né? Então, a gente, quando idealizou esse ambiente, foi de oferecer as agências café. Então, é um novo modelo de agência, onde a gente se inspirou num banco norte-americano, que ele, ao invés de oferecer a agência tradicional, você está numa cafeteria e senta ali com o seu coach financeiro para poder conversar sobre finanças, sobre seu dinheiro, né? E o fato, né, o ponto é que a gente realmente tinha esse projeto de levar essa expansão das cafeterias, das agências café, né, para 120 cidades brasileiras. E aí a gente teve a pandemia, né, com uma grande ruptura nessa experiência financeira. Então a gente precisou, na verdade, readaptar. Hoje a gente tem um projeto onde a gente vai buscar cidades pequenas, né, onde você não tem oferta de agências e nesses lugares, sim, a gente vai passar a oferecer pontos de atendimento, né? Talvez não ainda no formato da cafeteria, o que a gente tem aqui em Uberlândia, na verdade é um laboratório para testar tecnologias de pagamento, né? Se você observa a cafeteria é um ambiente onde você tem pequenos pagamentos, alto giro, né? E o cliente quer rapidez. Então, para a gente é um laboratório perfeito para testar novas tecnologias. Um ambiente muito agradável, eu costumo muito lá tomar um cafezinho. Você já foi lá? Já? Não, ainda não, mas eu agora fiquei curioso, gosto de café, ainda mais quando é para falar de economia também. De negócio. Alonso, eu costumo falar que o nosso assunto está longe de se esgotar, mas infelizmente o nosso tempo se encerra aqui. Em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer a sua presença aqui no nosso Band Entrevista. Eu que agradeço o convite, Ricardo Bagnetti, Kelson Venâncio, todo o Grupo Bandeirantes, que sempre nos dá espaço, um grande parceiro nosso, e esperamos voltar mais vezes. De fato, é um assunto bem extenso e a gente gosta muito de falar sobre isso. Certamente. Kelson Venâncio, obrigado pela sua presença também. Eu que agradeço e até o próximo. Com certeza. Band Entrevista, então, hoje recebendo Alonso Neto, diretor de marketing e propósito do Social Bank, uma fintech genuinamente uberlandense. O nosso encontro está marcado no próximo Band Entrevista. Até lá.